Este é o Estúdio de Voz e hoje vamos trazer para você uma história que vai te fazer pensar duas vezes antes de julgar qualquer família por fora. Meu nome é Larissa Moura. Tenho 28 anos e tem uma coisa que eu aprendi da forma mais difícil possível. Às vezes, as pessoas que deveriam te amar são exatamente aquelas que te ensinam o que é sobreviver sem amor. Quando eu tinha 13 anos, minha mãe colocou minhas roupas em 2 sacolas de lixo pretas e deixou tudo na calçada de casa. Era uma sexta-feira à noite, estava começando a chover e ela não disse nada além de que meu tio Renato viria me buscar. Depois disso, ela entrou, fechou a porta e apagou a luz da varanda. Eu fiquei sentada naquelas sacolas por 4 horas. Mas isso foi há 15 anos. E semana passada, ela apareceu num escritório de advocacia em São Paulo, com um sorriso de quem tinha certeza absoluta de que ia sair de lá rica. Ela e meu pai, juntos com um advogado particular do lado, cheios de confiança, esperando herdar milhões do homem que me criou depois que eles me jogaram fora. Eu estava na mesma sala. E quando a advogada abriu o envelope lacrado e começou a ler a cláusula 7 do testamento, eu vi a cor sair do rosto da minha mãe como se alguém tivesse puxado uma cortina. Ela ficou branca. Abriu a boca. Não saiu nada. Mas antes de te contar o que estava escrito nessa cláusula, eu preciso te levar de volta. Para entender o que aconteceu naquele escritório, você precisa entender o que aconteceu naquela varanda 15 anos atrás e tudo o que veio antes disso. Eu cresci numa casa no bairro Tatuapé, em São Paulo, uma casa pequena, de 3 quartos, com um jardim na frente que minha mãe cuidava com mais atenção do que cuidava de mim. Meu pai se chamava Roberto Moura. Trabalhou a vida toda como mecânico numa oficina na Radial Leste. Homem de poucas palavras. O tipo que concorda com tudo que a esposa diz e nunca pergunta se aquilo está certo. Minha mãe era Célia Moura. Ela trabalhava no caixa de um supermercado e administrava nossa casa com uma precisão fria, como se cada decisão fosse uma planilha que ela precisava equilibrar. E nessa planilha havia uma coisa muito clara. Minha irmã Patrícia valia mais do que eu. Patrícia tinha 2 anos a mais. Tinha o cabelo loiro da minha mãe, os olhos claros da minha mãe, o jeito de rir da minha mãe. Todo mundo que chegava em casa dizia a mesma coisa. Patrícia é igualzinha a Célia quando era nova. E minha mãe sorria como se isso fosse o maior elogio do mundo. Eu tinha o cabelo escuro, os olhos castanhos, o temperamento quieto da vovó Dalva, mãe do meu pai. Minha mãe nunca disse que isso era ruim. Ela simplesmente não dizia nada sobre mim. Foram tantas coisas pequenas que, juntas, formavam um padrão grande demais para ignorar. No aniversário de 15 anos da Patrícia, minha mãe alugou um salão, contratou o DJ, chamou 30 pessoas e encomendou um bolo de 3 andares de uma confeitaria na Vila Madalena. 3 meses depois, quando eu fiz 13 anos, fomos nós 4 ao redor da mesa da cozinha com um bolo de caixinha que minha mãe tinha comprado na saída do trabalho. O bolo dizia Feliz Aniversário sem nome nenhum. Sobra de encomenda cancelada de outra pessoa. Eu só entendi o que aquilo significava quando tinha 12 anos. Foi quando descobri que a Patrícia tinha uma caderneta de poupança aberta quando ela tinha 5 anos. 8 anos de depósitos, dinheiro guardado para ir à faculdade dela. Eu perguntei à minha mãe por que eu não tinha uma. Ela me olhou com aquela expressão de quem não entende a pergunta. Disse que a Patrícia precisava de dinheiro para estudar e que eu me virava bem, que eu era boa em me adaptar. Adaptar, como se eu fosse uma planta que cresce em qualquer vaso.
No começo de 2010, eu me inscrevi num programa de verão de ciências e matemática oferecido pela USP. Era um programa residencial de 6 semanas, com bolsa integral. Cobriam tudo, tudo mesmo. Eu não contei para ninguém em casa que tinha me inscrito. Aprendi cedo a não ter esperanças em voz alta naquela casa. Em maio, a carta chegou. De mais de 2.000 inscritos, 50 foram selecionados. Eu era uma delas. Por uma tarde inteira, eu me senti como se importasse. Aí, Patrícia descobriu sobre um curso de teatro num clube particular que a professora dela tinha mencionado. 3 semanas, R$ 800, sem bolsa nenhuma. No jantar daquela noite, minha mãe anunciou a solução que ela tinha calculado na cabeça. Como se fosse uma questão de logística. Como se o que ela fosse dizer não fosse me partir ao meio. Larissa, você vai recusar esse programa da USP. A gente não tem dinheiro para as duas ao mesmo tempo. E o curso da Patrícia vai ajudar nas notas dela. Eu olhei para o meu prato. Minha mão estava tremendo em cima da mesa. Aí eu ouvi minha própria voz dizer não. Silêncio total. Meu pai parou de mastigar. Patrícia olhou para mim como se eu tivesse virado outra pessoa. Minha mãe pousou o garfo devagar, com aquela calma que ela usava quando estava mais brava do que parecia. Essa bolsa não é sua para você redistribuir. Eu continuei. E a minha voz estava tremendo, mas eu não parei. Eu me inscrevi. Eu passei. É minha. Minha mãe me olhou por um longo tempo sem dizer nada. Depois disse, muito devagar, que quem não sabe sacrificar pelo bem da família não faz parte dessa família. 3 dias depois, cheguei da biblioteca pública e encontrei 2 sacolas pretas na calçada. Minha mãe estava parada na porta com os braços cruzados. Ela não parecia com raiva, parecia resolvida, como alguém que terminou uma tarefa chata. Eu liguei para o Renato. Ela disse, ele vai te buscar. A partir de agora, você é problema dele. Meu pai estava no corredor atrás dela. Ele não me olhou, não disse uma palavra. Lá em cima, eu vi a cortina do quarto da Patrícia se mover. Por um segundo, nossos olhos se encontraram. Ela deu um passo para trás e sumiu na escuridão do quarto dela. Ela não desceu. Eu fiquei sentada naquelas sacolas das 18 horas até as 22. A luz da varanda nunca acendeu. Minha mãe foi para dentro depois dos primeiros 5 minutos. A rua foi ficando quieta. Eu ouvia carro passando, uma criança rindo longe, a chuva começando devagar. Tio Renato morava em Campinas, 3 horas de estrada. Quando o Corolla cinza dele entrou na garagem, era quase meia-noite. Ele desceu do carro sem dizer nada de imediato. Caminhou até mim, me olhou sentada sobre aquelas sacolas e me abraçou tão forte que eu senti meu peito soltar alguma coisa que eu nem sabia que estava segurando. A partir de agora, você tem uma casa, ele disse no meu ouvido. Enquanto a gente dirigia no escuro em direção a Campinas, eu não sabia que minha mãe tinha assinado um documento antes de ele sair. Não sabia o que esse documento significava. Era só uma menina com 13 anos olhando pela janela do carro, tentando entender o que eu tinha feito de tão errado para merecer aquilo. Levou 15 anos para esse documento aparecer de novo. E quando apareceu, mudou tudo. A casa do tio Renato em Campinas ficava num bairro tranquilo, num sobrado com quintal e uma biblioteca que ocupava uma parede inteira do escritório. Ele tinha construído a Moura Empreendimentos do zero, uma empresa de imóveis comerciais que começou com um único galpão que ele comprou depois de anos trabalhando dobrado. Em 2010, ele tinha 8 imóveis na região metropolitana de Campinas. Nunca casou, nunca teve filhos. Quando eu cheguei na vida dele com 2 sacolas de lixo e 13 anos de mágoa, ele não me tratou como um problema.
Ele me tratou como uma prioridade. Eu mergulhei nos estudos. Terminei o ensino médio entre os melhores da escola. Passei na Unicamp para a administração com bolsa parcial. Me formei em 2018 com nota máxima e o nome na lista de honra. O tio Renato me deu estágio na empresa desde o segundo ano da faculdade. Eu aprendi cada detalhe do negócio. Análise de contratos, gestão de locatários, avaliação de imóveis. Em 2019, passei no exame do CRC e me tornei contadora. Em 2020, ele me fez diretora financeira. No meu 26º aniversário, eu administrava uma carteira de 12 imóveis comerciais com valor combinado de 23 milhões de reais. Naquele dia, o tio Renato me mandou um e-mail. O assunto era para minha filha. A mensagem dizia apenas: você não precisa provar nada para quem te abandonou, mas você precisa provar para si mesma que é capaz. Você já provou. Feliz aniversário, Larissa! Nos 15 anos que se passaram, minha família biológica entrou em contato exatamente 3 vezes. A primeira foi em 2012. Minha mãe ligou para o celular do tio Renato, não para o meu, pedindo 5.000 reais. Meu pai tinha perdido o emprego na oficina. Os tempos estavam difíceis. Com certeza, o Renato podia ajudar o irmão dele. O tio Renato disse não. Me contou depois com a mandíbula travada. Não perguntaram sobre você uma única vez, ele disse. Nem se você está bem, nem se está na escola. Só dinheiro. A segunda foi em 2016. A Patrícia me mandou um convite de casamento pelo correio. Sem bilhete, sem oi como você está. Só o convite impresso com meu nome e o endereço de Campinas. Eu não fui, não mandei presente, não respondi. A terceira foi em 2020. Minha mãe me mandou um e-mail com o assunto checando como você está. A mensagem mencionava que ela tinha visto uma matéria numa revista de negócios sobre a expansão da Moura Empreendimentos. Disse que esperava que eu estivesse bem e que a gente devia se ver algum dia. Eu deletei sem responder. Não era mágoa, era clareza. No meio de 2024, o tio Renato recebeu um diagnóstico que mudou tudo. Insuficiência cardíaca congestiva, estágio avançado. Os médicos deram de 12 a 18 meses. Ele durou 8. Durante esses meses, ele se encontrou com a advogada dele várias vezes. Atualizou o testamento em junho de 2024. Quando eu perguntei sobre o que estava sendo planejado, ele apenas sorriu e disse: está tudo resolvido. Você cuida da empresa. O resto eu cuidei. Eu confiei nele completamente. Não sabia o que ele tinha escrito. Não sabia sobre as cláusulas. Não sabia sobre o envelope lacrado. O tio Renato faleceu em 28 de fevereiro de 2025. Eu estava segurando a mão dele. Uma semana depois, meu telefone tocou com um número desconhecido de São Paulo. Eu quase não atendi. Larissa. A voz era imediata. 15 anos não mudaram o jeito exato que minha mãe dizia meu nome, como se estivesse provando alguma coisa e não tivesse certeza se gostava do sabor. Célia, eu disse. Não, mãe, só o nome dela. Uma pausa. Eu podia sentir ela recalibrando do outro lado. Soube do Renato, ela disse. Sinto muito pela perda. Eu estava pensando em ir a São Paulo para o memorial. Dar minhas condolências. O memorial foi há 3 dias. Outra pausa. Ah, bem, também soube que vai ter uma leitura do testamento em breve. Família tem direito de estar presente nessas coisas, especialmente quando envolve o espólio do irmão de alguém. Ali estava. Como você ficou sabendo da leitura? Eu tenho um advogado, o doutor Fábio Cardoso. Ele fez algumas ligações.
O nome me soou familiar. O tio Renato tinha mencionado um Fábio Cardoso uma vez, um advogado que ele consultou anos atrás e decidiu não contratar. Liguei no dia seguinte para a doutora Mariana Fonseca, advogada do tio Renato. Ela confirmou o que eu suspeitava. Minha mãe tinha contratado o Fábio Cardoso para entrar com uma impugnação do testamento. A alegação: influência indevida. A teoria era que eu tinha manipulado um homem doente nos últimos meses de vida. Eles também exigiam estar presentes na leitura como familiares do falecido. Eu olhei para a foto do tio Renato que ficava na minha mesa. Ele estava sorrindo nela, quase como se soubesse que isso ia acontecer. Quase como se tivesse planejado para esse exato momento. O escritório da doutora Mariana ficava num edifício de vidro no centro de Campinas, 15º andar. Pela janela, você via a Avenida Orozimbo Maia e, nos dias limpos, os morros ao fundo. Naquele dia de março, chovia. Mariana colocou o processo de impugnação na minha frente. Eles alegam influência indevida, ela disse. A teoria é que você isolou Renato da família durante a doença e pressionou ele a mudar o planejamento do espólio. Eu li o documento com o estômago apertando a cada parágrafo. Eles estão pedindo 50% do espólio, ela continuou. O argumento é que Roberto, como o único irmão sobrevivente, teria direito à herança por vínculo familiar, ou pelo menos a uma parte significativa que refletisse o laço de sangue. Laço de sangue, eu repeti. Roberto e Renato não falavam há 8 anos antes de eu chegar para morar com o tio. Você sabia disso? Mariana acenou com a cabeça. Sei. O Renato me contou tudo. Mas não é isso que me preocupa no processo. Ela puxou outra página da pasta. Eles não precisam ganhar essa causa. Se isso for para litígio, o espólio pode ficar congelado por mais de 1 ano. Enquanto isso, os imóveis precisam ser geridos. Os locatários precisam de atenção. As contas precisam ser pagas. Uma batalha judicial prolongada pode custar centenas de milhares em honorários e desvalorizar toda a carteira. Então, eles estão apostando que eu vou pagar para se livrar deles. É a estratégia, ela concordou. Eu olhei para a petição. Na seção que descrevia nosso histórico familiar, minha mãe tinha escrito que eu havia abandonado a família e explorado a solidão do Renato. A mulher que me colocou para fora de casa estava dizendo que eu a abandonei. Você tem alguma documentação sobre o que aconteceu em 2010? Mariana perguntou. Algo que mostre o que aconteceu quando você foi morar com o Renato? Eu tinha 13 anos. Eu disse. Eu não guardava registros. O Renato guardou. Ela já estava ligando para o assistente dela. 20 minutos depois, uma pasta amarelada apareceu sobre a mesa. Mariana a abriu devagar, passou os olhos pelo conteúdo. Depois, me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar direito. Larissa. Você sabia disso? Ela deslizou o documento pela mesa. O cabeçalho dizia: renúncia voluntária do poder familiar e transferência de guarda, datado de 15 de julho de 2010. O documento afirmava que Roberto José Moura e Célia Regina Moura, estando em plenas faculdades mentais, renunciavam voluntariamente ao poder familiar sobre sua filha menor, Larissa Regina Moura, e transferiam a guarda plena para Renato Augusto Moura. Ao fundo, 4 assinaturas. Minha mãe, meu pai, o tio Renato e um tabelião de Campinas. Eles não só te colocaram para fora, Mariana disse baixinho. Eles te entregaram legalmente. Assinaram abrindo mão do poder familiar. Minhas mãos tremiam. Eu tinha 13 anos, sentada numa calçada na chuva. E minha mãe estava dentro de casa assinando um papel me entregando. O que isso significa para a impugnação deles?
Mariana endireitou os ombros. Significa que Roberto não tem legitimidade para reivindicar herança por vínculo familiar. Legalmente, ele não é seu pai. Ele encerrou essa relação com a própria assinatura, com testemunhas, perante tabelião, 15 anos atrás. Mariana me ofereceu 2 caminhos. Opção 1, negociação. Eu chego no Cardoso, mostro que a posição jurídica deles é mais fraca do que eles imaginam e ofereço um acordo. 500 mil, talvez 1 milhão. Em troca, eles retiram a impugnação e assinam uma renúncia de quaisquer claims futuros. É mais rápido, mais limpo, sem espetáculo público. E a opção 2. Seguimos com a leitura do testamento como programado. Eles exigiram estar presentes como família. A gente deixa. Aí apresentamos as evidências, o documento de guarda, o histórico completo, tudo o que o Renato queria que fosse divulgado caso houvesse uma contestação. Ela pausou. O Renato antecipou isso, Larissa. Ele deixou instruções específicas para lidar exatamente com esse cenário. Ele queria a verdade no registro. Fui para casa naquela noite e não consegui dormir. Sentei na sala da casa que o tio Renato havia me deixado, olhando para as fotos na estante. Eu em cada fase. Formatura do colégio, da faculdade, o dia que passei no CRC, meu primeiro dia como diretora financeira. Em cada foto, o tio Renato ao meu lado sorrindo, como se o coração fosse explodir de orgulho. Nenhuma foto com Roberto, nenhuma com Célia. Às 7 da manhã seguinte, liguei para as Mariana. Eu quero que a leitura aconteça. Eu disse, sem acordo, sem pagamento. Se eles querem estar presentes para isso, tudo bem. Mas não vamos esconder nada. Você tem certeza? Eles tornaram isso público quando entraram com a impugnação. Eu só estou respeitando a escolha deles. A leitura do testamento foi marcada para a tarde de 14 de março de 2025, às 14 horas, na sala de reuniões do Escritório Fonseca e Associados. Cheguei 15 minutos antes. Eu usei um blazer azul marinho, sóbrio, cabelo preso. Aprendi com o tio Renato que as pessoas mais poderosas na sala nunca precisam anunciar isso. A sala de reuniões tinha mesa para 20 pessoas e cadeiras extras ao longo da parede. Quando entrei, 14 pessoas já estavam lá. Mariana e 2 assistentes. O auditor sênior da contabilidade que cuidava das contas do tio Renato há uma década. Representantes de 3 instituições, o Hospital das Crianças de Campinas, a ONG Teto Brasil e a Fundação SOS Mata Atlântica. Todos tinham sido parceiros de doação do tio Renato por mais de 20 anos. 5 funcionários antigos da Moura Empreendimentos que me conheciam desde os dias de estágio. Pela parede de vidro que dava para a resquia à recepção, eu vi o elevador abrir às 14h03. Minha mãe saiu primeiro. Ela tinha se arrumado para a ocasião. Vestido preto que parecia novo, colar de pérolas, maquiagem completa. Ela entrou na sala de reuniões como se fosse entrar num lugar que lhe pertencia. Essa era sempre a técnica dela, projetar uma confiança que ela não tinha conquistado. Atrás dela veio meu pai, num terno cinza que não fechava direito no botão do meio. Ele havia engordado. Seus olhos me encontraram por um instante e desviaram imediatamente. Sempre soube desviar o olhar. A Patrícia veio em seguida, num vestido cor-de-rosa que parecia mais adequado para um chá de bebê do que para uma leitura de testamento. Ela estava diferente dos dias do colégio, mais cansada, com aquela fadiga que não tem a ver com sono, tem a ver com vida. O advogado deles, Fábio Cardoso, chegou por último. Alto, cabelos grisalhos, terno escuro de corte caro. Carregava uma pasta de couro que devia custar mais do que meu primeiro salário.
Tinha aquela confiança polida de quem vive de processos caros. Minha mãe varreu a sala com os olhos até me encontrar. "Ah", ela disse, e a voz dela carregou pela sala. "Você já está aqui." Eu não me levantei. "Célia", disse com a mesma neutralidade de quem cita o número de um processo. Ela pausou no meio do caminho. Algo passou pelo rosto dela. Ela se recuperou rápido. "Eu queria conversar antes disso começar", ela disse. "Assuntos de família deveriam ser resolvidos em família." Mariana se levantou da cabeceira. "Senhora Célia, senhor Roberto, senhora Patrícia, doutor Cardoso, as cadeiras ao longo da parede são para as partes presentes. A mesa principal é reservada para beneficiários e representantes do espólio." O maxilar de Célia enrijeceu visivelmente. Ela esperava sentar no centro. Em vez disso, estava sendo direcionada para a margem, nem na mesa. Ela não foi quieta. Fez uma rota desviante e parou perto do representante do Hospital das Crianças, uma médica de uns 50 anos chamada Doutora Vera. Falou alto o suficiente para a sala inteira ouvir. "Sou Célia Moura, cunhada do Renato." A gente era muito próximo antes dessa estranheza toda. Ela lançou um olhar significativo na minha direção. É tão trágico quando alguém entra numa família e planta divisão. A doutora Vera apenas acenou com a cabeça, educada, sem dizer nada. A Patrícia puxou a manga da mãe. "Mãe, senta. As pessoas estão olhando. Eu não me importo com quem está olhando." O Fábio Cardoso já anotava tudo num bloco, documentando, procurando qualquer reação que pudesse torcer mais tarde. Eu não dei nada a ele. Minha mãe finalmente se sentou, mas antes de Mariana começar, ela disse mais uma coisa, clara o suficiente para ninguém fingir que não ouviu. Uma filha rejeitada pelos próprios pais geralmente tem seus motivos. Eu só queria que o Renato tivesse enxergado ela como a gente enxergava. A sala ficou desconfortável. Vi o auditor olhar para a Célia com uma expressão de descrença aberta. Eram 14h10. Mariana se levantou, ajustou os óculos e abriu o envelope grande com o cuidado de quem fez isso centenas de vezes na vida. "Este é o último testamento e declaração de última vontade de Renato Augusto Moura", ela começou. "Nascido em 4 de julho de 1953. Falecido em 28 de fevereiro de 2025. Este documento foi lavrado em 18 de junho de 2024 e representa a expressão final da vontade do senhor Moura sobre a destinação de seu espólio." A Célia se inclinou levemente para a frente. As pérolas captaram a luz. Mariana leu os artigos iniciais. O artigo 1 confirmava a identidade e o domicílio do Renato. O artigo 2 declarava que ele estava em plenas faculdades mentais. Mariana anotou que uma avaliação psiquiátrica havia sido realizada pelo Dr. Paulo Henrique Assis em 10 de junho de 2024, 8 dias antes da assinatura do testamento. A avaliação confirmava capacidade testamentária plena e ausência de qualquer influência indevida. Vi a Célia trocar um olhar com o Cardoso. Eles tinham apostado numa contestação sobre a sanidade mental do Renato. Esse artigo complicava tudo. O artigo 4 era o inventário dos bens. 12 imóveis comerciais em Campinas e região, valor combinado de 18,2 milhões de reais. Aplicações em renda variável, aproximadamente 4,1 milhões. Ativos líquidos e reservas, 1,4 milhões. Ouvi a Patrícia sussurrar para a Célia. "É quase 24 milhões. Célia acenou com a cabeça, os olhos dela calculando. Mariana olhou brevemente para cima. "O testamento tem 47 páginas. Passarei agora ao artigo 5, que trata de legados específicos e exclusões.
Ela virou a página. Artigo 5. Com relação a Roberto José Moura, irmão do falecido. A Célia sorriu de leve. Não devia ter sorrido. A voz de Mariana permaneceu firme enquanto ela lia. Não faço nenhuma provisão neste testamento para meu irmão Roberto José Moura, pelos seguintes motivos, que desejo sejam lidos em voz alta e registrados em ata. O sorriso da Célia hesitou. Mariana continuou lendo as palavras do Renato. Primeiro, em março de 2002, Roberto me tomou emprestado R$ 80.000 com promessa escrita de reembolso integral dentro de 5 anos. 23 anos se passaram. Nenhum centavo foi devolvido. Guardo a nota promissória original como documentação. O rosto de meu pai ficou branco. Ele não esperava que isso fosse dito em público. Segundo, em 15 de julho de 2010, Roberto e sua esposa Célia assinaram voluntariamente um documento legal renunciando ao poder familiar sobre sua filha Larissa Regina Moura, transferindo a guarda plena para mim. Este documento foi devidamente testemunhado e registrado em cartório. Célia se levantou de um salto. O que isso tem a ver com alguma coisa? Mariana pausou. Olhou para ela por cima dos óculos e continuou lendo sem acusar o interrompimento. A relevância deste documento é a seguinte: ao renunciar legalmente à relação parental com Larissa, Roberto e Célia romperam qualquer vínculo que pudesse lhes conferir direito sucessório por meio dela. Larissa é minha herdeira legal. Roberto não é pai legal dela. Portanto, Roberto não possui vínculo familiar com minha herdeira designada e não tem legitimidade para contestar este testamento com base em vínculo familiar. Roberto se levantou também. Isso é absurdo. Eu sou irmão do Renato, irmão de sangue. O Fábio Cardoso agarrou o braço de Roberto e o puxou de volta, mas até o rosto do advogado tinha empalidecido. Mariana alcançou um documento dentro da pasta. Para o registro, a renúncia voluntária do poder familiar original está arquivada no cartório do 15º Tabelionato de Campinas, sob o número 2010, /guarda 274. Tenho aqui uma cópia autenticada disponível para consulta de qualquer parte interessada. Ela pousou o documento sobre a mesa. A Célia olhou para aquele papel como se fosse uma bomba em contagem regressiva. Célia não voltou a sentar. O controle cuidadoso que ela havia carregado para dentro da sala começou a rachar visível. A raiva era palpável. A voz subiu. Isso é um absurdo. Aquele papel não significa nada. Somos a família dela. Sempre fomos. Mariana pediu que ela se sentasse. Explicou que interromper uma leitura de testamento era algo que o juízo levava a sério. A Célia ignorou. Ela apontou diretamente para mim. Ela fez isso. Ela manipulou o Renato contra a própria família. Ela envenenou ele contra a gente. A doutora Vera do Hospital das Crianças olhou para o lado, claramente desconfortável. Nenhum dos representantes das instituições tinha vindo para assistir a uma crise familiar. A Patrícia puxou a mãe pela manga. Mãe, as pessoas estão olhando. Não me importo com quem está olhando. Quero saber como isso aconteceu. Fábio, fala que a gente tem como contestar. O Fábio Cardoso não respondeu. Ele estava encarando o próprio bloco de anotações. Caneta imóvel. Eu falei, então. Minha voz saiu calma, com aquela calma que o tio Renato me ensinou a usar nas negociações difíceis. Nunca levanta a voz. Faz eles se esforçarem para ouvir. Célia, você fez uma escolha 15 anos atrás. Você colocou minhas coisas em sacolas de lixo e me deixou na calçada na chuva. Depois entrou e assinou um documento me entregando. Eu tinha 13 anos. A sala ficou absolutamente silenciosa. Essa foi a sua decisão. Não a minha, não a do Renato. A sua.
Tudo o que está acontecendo hoje é consequência do que você escolheu naquela noite. A boca de Célia abriu, nenhum som saiu. Eu não te odeio, eu continuei. Mas eu também não te devo nada. Você mesma cuidou disso quando assinou aquele papel. O Fábio Cardoso já estava se levantando, reunindo a pasta com mãos que não estavam tão firmes quanto quando ele entrou. Preciso rever esses documentos, ele disse, a voz esvaziada de qualquer lustre anterior. Vamos discutir nossas opções em particular, senhora Célia. Discutir o quê? A voz dela estava subindo de novo. Você está indo embora agora? No meio disso tudo? Ele não respondeu. Caminhou em direção à porta com aquela postura de alguém que sente o chão da carreira abrindo sob seus pés. Fábio! Ela chamou. Fábio! A porta fechou com um clique suave. Célia ficou parada no meio da sala. O advogado que ela havia contratado com tanta confiança havia acabado de ir embora sem olhar para ela. Meu pai estava encolhido na cadeira, olhando para o chão. A Patrícia chorava quieto, e eu não conseguia decifrar se era pelo dinheiro ou pela humilhação. Mariana esperou um momento. Depois disse, com sua calma impecável: passaremos agora ao artigo 7. Esse era o artigo que ia encerrar qualquer esperança que ainda restava. Mariana endireitou as folhas na mão e começou a ler com aquela voz que carregava o peso formal do momento. Artigo 7. Designação de beneficiário único e exclusivo. Lego a totalidade do meu espólio, incluindo todos os imóveis, aplicações financeiras, ativos líquidos e bens pessoais, para minha filha legalmente adotada, Larissa Regina Moura. Adotada. A palavra pousou na sala como um trovão. O rosto de Célia perdeu a cor. De verdade. Como se alguém tivesse drenado o sangue da cabeça dela de uma vez. Adotada? A voz de meu pai estava rouca. Desde quando? Mariana respondeu com a mesma precisão que havia usado durante toda a leitura. O senhor Renato Augusto Moura adotou formalmente Larissa Regina Moura em 12 de setembro de 2012, quando ela tinha 15 anos de idade. A adoção foi homologada pelo Juízo da Vara de Família de Campinas, processo número 2012/adoção 463, como o senhor Roberto José Moura e a senhora Célia Regina Moura já haviam renunciado voluntariamente ao poder familiar em 2010, nenhum consentimento adicional foi necessário. A Patrícia me olhou com aquela expressão de quem está tentando reorganizar todas as peças de um quebra-cabeça ao mesmo tempo. Então, você não é mais parente da gente legalmente? Não desde que a mãe e o pai assinaram que eu não era mais filha deles. Mariana continuou lendo. Larissa não é apenas uma beneficiária. Ela é minha filha em todos os sentidos que importam, legalmente, praticamente e emocionalmente. Ela trabalhou ao meu lado por anos, comprovou competência e integridade, e eu confio nela completamente para continuar o trabalho que iniciei. Não existe pessoa mais merecedora desta herança, e não existe pessoa que eu ame mais. A visão ficou borrada. Pisquei. O tio Renato nunca me havia contado sobre essa parte específica da cláusula. Ele guardou para esse momento, sabendo que poderia ser necessário, sabendo que a verdade precisaria ser dita em voz alta, com testemunhas, no registro. Célia estava sacudindo a cabeça lentamente, como alguém tentando acordar de um pesadelo que não termina. Isso não pode ser legal, ela sussurrou. Fábio. Mas o Fábio não estava mais ali. Mariana alcançou um envelope menor dentro da pasta. Há mais um item, ela disse. O senhor Renato deixou uma carta pessoal para Larissa, com instrução de que eu ofereça a leitura de um trecho em voz alta durante esta sessão, com a anuência dela. Eu concordei com um aceno.
Mariana abriu o envelope com cuidado e desdobrou uma página escrita à mão. A letra familiar do tio Renato preenchia o papel. A mesma letra que eu havia visto em bilhetes de aniversário, em e-mails, em notas deixadas sobre a minha mesa por 15 anos. Ela começou a ler. Larissa. Se esta carta está sendo lida em voz alta, significa que as coisas aconteceram exatamente como eu esperava. Sua família biológica apareceu procurando dinheiro que nunca ganharam de um homem que nunca se importaram em conhecer. Me desculpe você ter que passar por isso, mas eu também sei que você é forte o suficiente. Um som escapou da garganta de Célia, quase um gemido. Você chegou até mim como uma criança ferida, descartada por pessoas que deveriam ter te protegido. Mas você não deixou que isso te definisse. Você transformou a dor em determinação, a solidão em independência, a rejeição em resiliência. Eu nunca me orgulhei tanto de ninguém na vida inteira. A voz de Mariana ficou um pouco mais suave enquanto continuava. Eu não te salvei, Larissa. Você se salvou. Eu apenas te dei um lugar para fazer isso. Tudo que você conquistou, sua formação, sua carreira, seu caráter, você ganhou com o seu próprio esforço. Deixo para você meu espólio não porque você precise, mas porque você merece e porque sei que vai usar para ajudar outras pessoas do jeito que eu tentei te ajudar. As lágrimas corriam pelo meu rosto. Eu não tentei detê-las. Não deixe que eles te façam sentir culpada por ter sobrevivido a eles. Não os deixe de volta, a não ser que você escolha. Você não lhes deve nada. Você se deve tudo. Eu te amo, Larissa. Para sempre seu pai, Renato. A Célia fez uma última tentativa. Ela se levantou novamente. Mas dessa vez, a raiva havia evaporado. No lugar havia algo que queria soar como maternidade ferida. Ela mudou de tom. A voz ficou diferente, calculada de outro jeito. Larissa, querida, eu sei que as coisas foram difíceis quando você era jovem. Cometi erros, eu admito agora. Mas somos família ainda. O sangue não some por causa de papéis. Eu sou sua mãe, nada muda isso. Não podemos pelo menos conversar? Acho que se a gente sentar juntas... Eu me levantei da mesa. Você parou de ser minha mãe em 15 de julho de 2010. Você assinou o documento você mesma. A doutora Vera do hospital havia se aproximado silenciosamente durante a leitura. Ela me tocou no braço com uma pressão gentil, depois que Célia voltou a sentar. O Renato falava sobre você em toda reunião do conselho. Ela disse baixinho. Uma vez me contou que te receber tinha sido a melhor decisão que ele tomou na vida. Agora eu entendo por quê. Ela me entregou um cartão. Quando estiver pronta para discutir aquela bolsa para crianças vulneráveis, me liga diretamente. Minha amiga Carolina, que trabalhava como gerente de RH na Moura Empreendimentos há 3 anos e era a única pessoa, além de Mariana, que conhecia a história completa, se aproximou pelo meu lado. Você conseguiu, ela disse baixinho. O Renato estaria orgulhoso. Olhei para a foto que eu havia trazido. O tio Renato sorrindo. Esperei que ela estivesse certa. 3 semanas após a leitura, Mariana protocolou uma representação formal junto à OAB de São Paulo. O motivo era a violação ética do Dr. Fábio Cardoso. Eu não pedi que ela fizesse isso. Ela fez porque era sua obrigação profissional. A representação listava 3 violações. Conflito de interesses. O Cardoso havia representado o Renato anteriormente e acessado informações confidenciais sobre o planejamento do espólio. Omissão. Ele nunca informou seus novos clientes sobre essa relação prévia.
Induzimento a erro. Ele convenceu Célia e Roberto de que a posição jurídica deles era forte, quando sabia ou deveria saber que era fundamentalmente comprometida. No começo de junho de 2025, a OAB emitiu sua decisão. O doutor Fábio Cardoso foi suspenso por 6 meses. Recebeu uma multa e foi obrigado a realizar treinamento de ética. Em semanas, 3 dos maiores clientes do Cardoso transferiram seus contratos para outros escritórios. Soube por pessoas do meio jurídico que o faturamento do escritório dele caiu consideravelmente no ano. A Carolina me perguntou se eu me sentia bem com isso. Eu não fiz nada a ele. Eu disse, ele fez isso a si mesmo. Eu só estava na sala quando as consequências chegaram. 3 semanas depois da leitura do testamento, um e-mail apareceu na minha caixa de entrada. Remetente, Célia Regina Moura, 1969@gmail.com. Assunto: por favor, leia. A mensagem era mais longa do que eu esperava. Minha mãe nunca foi de escrever. Preferia o telefone, onde podia controlar o tom, interromper, redirecionar. Larissa, eu sei que provavelmente não vai ler isso, mas preciso dizer algumas coisas. Fiquei pensando no que aconteceu na leitura do testamento. Eu estava nervosa e disse coisas que não devia. Mas quero que você saiba que entendo que cometi erros quando você era pequena. A gente estava passando por dificuldades financeiras. As coisas fugiram do controle. Não estou pedindo dinheiro. Estou pedindo uma chance de consertar. A gente continua sendo família, Larissa. O sangue não some por causa de papéis legais. Eu sou sua mãe. Nada muda isso. Poderíamos conversar. Acho que se a gente se sentasse juntas, poderíamos resolver isso. Eu te amo. Mãe, eu li 3 vezes. Liguei para a doutora Rita Lemos, minha terapeuta desde os 22 anos, e li o e-mail para ela pelo telefone. O que você nota no e-mail? Ela perguntou. Pensei por um momento. Ela reconhece erros, mas não nomeia nenhum. Culpa as circunstâncias, as dificuldades financeiras, as coisas fugindo do controle. Diz que não está pedindo dinheiro, mas logo em seguida fala em resolver isso. E ainda se chama de mãe mesmo, tendo assinado que não era mais isso. O que você quer fazer? Levei 2 dias para escrever a resposta. Eram 4 frases. Célia, li o seu e-mail. Eu te perdoei há muito tempo para mim mesma, não para você. Mas não quero uma relação com você. Por favor, não entre mais em contato. Ela não respondeu. Eu não senti culpa, senti clareza. 2 meses depois da leitura, uma carta chegou no meu endereço de Campinas. Não um e-mail. Uma carta de verdade, escrita à mão, num envelope levemente amassado, com carimbo de São Paulo. O remetente era P. Warren. A Patrícia havia adotado o sobrenome do ex-marido quando se casou. Eu abri sem expectativa. Larissa. Não estou escrevendo para pedir nada. Não quero dinheiro. Não quero perdão. Só preciso dizer algo que devia ter dito 15 anos atrás. Na noite que a mãe e o pai te colocaram para fora, eu estava olhando pela janela do meu quarto. Eu te vi sentada na calçada com aquelas sacolas. Fiquei olhando por 4 horas. Vi você sozinha no escuro esperando. E nunca desci. Eu podia ter descido. Tinha 15 anos. Podia ter levado um copo de água. Podia ter sentado do seu lado. Ou pelo menos ter dito que sentia muito. Em vez disso, eu só fiquei olhando pela janela como uma covarde. Isso me assombrando desde então. Cada vez que a mãe falava de você, sempre te culpando, sempre se fazendo de vítima, eu ficava pensando naquela janela. No que eu não fiz. Não estou pedindo perdão.
Não estou pedindo uma relação. Só queria que você soubesse que eu sei o que fiz de errado. Eu falhei com você quando você precisava de família. Você merecia mais de mim como irmã mais velha. Se você nunca quiser ouvir de mim de novo, entendo. Mas não conseguia deixar mais um ano passar sem te contar a verdade. Patrícia, li 4 vezes. Era a primeira coisa honesta que qualquer pessoa da minha família biológica havia me dito na vida. Não respondi de imediato. Precisei de tempo para decidir o que, se algo, eu queria fazer com aquela abertura inesperada. 4 meses depois da leitura, escrevi de volta para Casey e a Patrícia. A doutora Rita havia me ajudado a entender o que eu genuinamente queria. Não o que eu me sentia obrigada a fazer. Não o que pareceria generoso ou perdoador. O que eu realmente queria para mim mesma. A resposta me surpreendeu. Eu não queria fechar a porta completamente. A carta dela havia sido o primeiro reconhecimento honesto do que aconteceu naquela noite. Sem desculpas, sem desvio, sem pedido de dinheiro. Só responsabilidade. Mas eu também não estava pronta para confiar. Então escrevi com condições. Patrícia, li a sua carta muitas vezes. Agradeço que você reconheceu o que aconteceu sem buscar justificativas. Isso foi corajoso. Não estou pronta para uma relação plena. Mas estou aberta a um contato cauteloso, com estas condições. Primeiro, nenhum contato passando pela Célia ou pelo Roberto. Encerrei a comunicação com eles e preciso que essa fronteira seja respeitada. Segundo, nenhuma conversa sobre dinheiro, herança ou qualquer coisa relacionada ao espólio do tio Renato. Para sempre. Terceiro, eu me reservo o direito de encerrar qualquer conversa sem explicação. Se eu ficar em silêncio, preciso que você respeite isso. Se essas condições funcionarem para você, podemos começar com uma videochamada mensal de 15 minutos. Sem pressão. A gente conversa sobre nossas vidas, coisas de superfície no começo. Se for bem, a gente vai com calma construindo a partir daí. Isso não é eu dizendo que está tudo perdoado e esquecido. É eu dizendo que estou disposta a ver se tem algo que vale a pena construir. Mas nos meus termos. Me avisa se aceita as condições. Larissa. A resposta chegou 3 dias depois. Uma palavra. Aceito. Marquei a primeira chamada para o sábado seguinte. 15 minutos. Era tudo que eu conseguia comprometer. Mas era um começo. A primeira videochamada com a Patrícia aconteceu num sábado à tarde, 6 meses depois da leitura do testamento. Eu me sentei no escritório de casa com o notebook aberto, observando os segundos passarem até as 14 horas. O coração batia mais rápido do que havia batido durante a leitura. Aquilo parecia mais perigoso de algum jeito. Enfrentar a Célia era sobre me defender de um ataque. Isso era sobre escolher ser vulnerável. A chamada conectou. O rosto da Patrícia apareceu na tela. Ela estava diferente do dia da leitura do testamento. Menos maquiagem, mais cansada, mas de alguma forma mais real. Oi, ela disse. Oi. A gente ficou se olhando por um momento. 15 anos comprimidos numa janela de vídeo. Eu não sabia se você ia atender de verdade. Ela admitiu. Eu quase não atendi. Algo quebrou ali. A Patrícia deu uma risada nervosa, aliviada. E eu me peguei quase sorrindo. A gente manteve leve como eu havia pedido. Coisas de superfície. Ela me contou sobre o trabalho dela, que estava se formando como manicure e buscando a certificação. Mencionou os filhos dela, Guilherme, 8 anos, e Lara, 6, sem me pedir para ser tia deles. Eu falei sobre o negócio, sobre o tempo de Campinas, sobre nada muito pessoal. Aos 14 minutos eu disse que a gente ia encerrar. Larissa. A voz dela me parou antes de eu encerrar a chamada. Obrigada por me dar uma chance. Sei que você não precisava. Esse é o passo 1, eu disse.
Vamos ver para onde vai. Passo 1 já é mais do que eu esperava. Marcamos a próxima chamada para o mês seguinte. Depois que ela desconectou, fiquei no escritório por um tempo processando. Eu não sabia se a Patrícia e eu chegaríamos algum dia a uma relação verdadeira. Talvez ficássemos naquele lugar provisório para sempre. Mas pela primeira vez, eu era quem decidia o que acontecia a seguir. Esse poder valia mais do que qualquer herança. 14 de março de 2026. Um ano exato desde a leitura do testamento. Eu estava de pé na frente de um prédio comercial no Cambuí, o primeiro imóvel que o tio Renato comprou em 1987, quando tinha 34 anos, um sonho e dinheiro mal suficiente para a entrada. Uma placa de bronze havia sido instalada ao lado da entrada principal, edifício Renato Moura, em memória de um homem que escolheu o amor quando o sangue falhou. 1953, 2025. Eu toquei as letras do nome dele. O metal frio sob os dedos. No ano desde a leitura do testamento, a Moura Empreendimentos havia crescido 12%. A carteira agora somava 26,5 milhões de reais. Taxa de ocupação acima de 95%. 2 novos imóveis adquiridos, 3 antigos reformados. E a Bolsa Renato Moura havia concedido seus primeiros auxílios. 5 estudantes de situações familiares difíceis, cada um com cobertura integral para programas de verão em ciências e matemática. A doutora Vera havia ajudado a selecionar os beneficiários. A Patrícia e eu ainda nos falávamos uma vez por mês. As conversas estavam um pouco mais fáceis. Subimos de 15 para 25 minutos. Eu tinha visto fotos dos filhos dela. Ela tinha visto fotos do meu apartamento. A gente não era irmãs em nenhum sentido tradicional. Mas éramos alguma coisa. A Célia e o Roberto pararam de tentar entrar em contato. Eu não sabia como estava a vida deles. E descobri que não precisava saber. A Carolina apareceu ao meu lado, olhando para a da placa. Você está bem? Pensei na pergunta por um momento. Estou em paz, eu disse. É ainda melhor do que feliz. O tio Renato havia me ensinado que família é uma escolha, e eu havia finalmente aprendido a me escolher. O céu sobre Campinas estava limpo pela primeira vez em semanas. Eu conseguia ver longe, até onde a cidade acabava e os morros começavam. Às vezes penso no que teria sido a minha vida se o tio Renato não tivesse chegado naquela noite. Se eu tivesse ficado naquela calçada para sempre, de alguma forma. Se eu tivesse deixado aquela versão de mim mesma, a menina das sacolas de lixo, me definir para sempre. Mas ele chegou. E eu segui em frente. E o que me surpreende até hoje não é o que eu perdi, é o que eu escolhi. Porque a família que escolhe te amar é mais real do que qualquer laço que você não pediu para ter. Há exatamente um ano desde aquele dia no escritório, e às vezes, quando estou no silêncio do fim do dia, ainda ouço a voz da Mariana lendo as palavras do tio Renato. Para sempre seu pai. E eu penso que algumas coisas não precisam de sangue para serem verdadeiras. Precisam só de escolha. E de alguém que apareça quando a luz da varanda está apagada.